uma das suas empresas fala sobre day trade, né? Vocês ensinam as pessoas e tal, até oferecem oportunidades para trabalhar com você. O que hoje um investidor, enfim, que queira fazer day trade, quais são as características que ele precisa para se tornar um bom day trade? E como é que está o mercado hoje, olhando para a Bolsa de Valores no atual ciclo? Bom, vamos lá. Day trade, vale lembrar que é comprar e vender no mesmo dia, né? O mais rápido possível. Essa é a função de um day trader, né? Ele aproveitar que a bolsa tem uma volatilidade, ou seja, ela sobe e desce todos os dias e você pode ganhar no curto prazo. Mas que você vai aprender também as outros tipos de operações, como swing trade, comprar e vender em dias, semanas ou meses diferentes, aproveitando essa distorção de preço, e o position trade, fazendo investimento de longo prazo, que esse daí é obrigatório, todo mundo tem que fazer, tá? Então pode ser que você não goste do day trade, agora position trade todo mundo tem que fazer, porque afinal você tem que ganhar com a valorização dessas empresas maravilhosas que existem e com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Mas é importante dizer que o day trade, ele é uma grande oportunidade das pessoas enriquecerem mais rápido do que o normal. Por exemplo, se você for investir a longo prazo, para você viver de dividendos, você precisa ter muita grana, porque senão você não vai conseguir viver de dividendos no curto prazo. No caso do day trade, você pode operar alavancado. Então, com uma margem, por exemplo, hoje de R$ 100, R$ 150 depositado numa corretora, já é possível você tirar R$ 100, R$ 150 no dia. Isso usando 1 ou 2 horas do seu dia. Então, vale muito a pena as pessoas usarem o day trade como uma renda extra, que pode virar uma renda principal conforme você se dedica ou conforme você gosta desse assunto. No caso da Atom, a gente criou uma mesa de traders que não é nada diferente do que existe no mundo todo. Nos Estados Unidos são 8 mil empresas iguais à minha, então a gente não inventou a roda. E a gente percebeu que a gente queria mais pessoas para operar nosso dinheiro. Então eu e meu irmão, a gente começou como agente autônomo, depois montou uma gestora, fez os nossos clientes ganharem dinheiro, e daí a gente fundou uma empresa para operar o nosso próprio dinheiro. E daí, como a gente queria aproveitar mais essa oscilação da bolsa, a gente queria mais traders. Só que daí a gente encontrou um desafio. Quem é trader no Brasil? Quase ninguém, né? Então, de investidor, a gente tá falando de 3%. Então, ou seja, é muito baixo o número de profissionais que a gente poderia contratar para estar no nosso time. E daí a gente viu um modelo lá fora também, de uma referência que a gente tem, que é a Top Step, que criou um sistema de avaliação para poder trazer mais pessoas e de uma forma online para dentro da mesa proprietária, né? Da mesa de traders. Então, a gente criou o mesmo sistema aqui no Brasil. Então, a gente fez uma parceria onde a gente desenvolveu um simulador. Antes dos simuladores, vocês vão lembrar, eles tinham um delay, né? Ou seja, eles tinham um atraso. Você comprava a ação e depois de 15 minutos que aparecia o preço ali certo do mercado, né? Não era em tempo real. Hoje não, você tem um simulador em tempo real, com bolsa de mentira, né? Quer dizer, com a bolsa de verdade, mas com dinheiro de mentira, que você pode treinar. Então, a gente pegou esse simulador, colocou ali meta de ganho, limite de perda, então, ou seja, uma avaliação, onde a pessoa vai operar igualzinho ela operaria na bolsa de verdade. E daí ela bateu a meta, respeitou os limites, ela está contratada por nós. E daí ela vai poder operar com o nosso dinheiro sem risco para ela. E quando a gente fala sem risco para ela, justamente porque existe um limite por trader. Isso não significa, pessoal, que eu vou mandar R$ 1 milhão na sua conta e você vai no shopping gastar. Uhum. Significa que você vai ter um acesso a uma subconta no seu nome, mas em nome da nossa empresa, onde você vai conseguir comprar e vender ali com esse capital que a gente está disponibilizando. E é muito legal que teve um jornalista que comparou e eu achei genial. É o Uber do mercado financeiro. Então, ou seja, você pode trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar, tendo acesso à internet, você pode fazer ali e você ganha um repasse, que é a mesma lógica do Uber. Então, ou seja, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você pode ganhar. Mas quem faz o seu horário, quem faz a sua rotina é você. Não tem um chefe. Então, esse é o trader que a gente forma dentro do nosso treinamento. E por quê? Porque como a gente não encontrava esse profissional, a gente decidiu montar uma escola. E daí a gente montou todo um trabalho educacional das pessoas entenderem sobre como funciona o curso, etc. Mas como funciona o mercado e o que funciona e o que não funciona. Porque também tem muita gente que ensina, igual a gente falou, senão o cara faz uma faculdade de 4 anos para entender o que é um day trade. Não precisa. Porque o day trade é comprar e vender. Então, ou seja, eu tenho que comprar barato e vender caro. É essa a lógica. Então, a gente ensina um passo a passo para as pessoas poderem operar. E, na minha opinião, é a porta de entrada para o mercado financeiro. Porque eu não preciso aprender a ler balanço ainda. Eu não preciso aprender sobre quanto vai estar a taxa de juros, se vai acontecer isso ou aquilo no nosso governo. Então, não é tão complexo. É literalmente abrir um gráfico, abrir uma plataforma, entender o que está acontecendo naquele dia e tomar uma decisão. A gente montou a nossa Universidade de Atom, que é o nosso treinamento principal,
E a gente já está aí com 70 mil alunos formados, né, que passaram por essa experiência e que aprenderam a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Aí é bem curioso também de falar, André, que eu percebi que não era só a gente que precisava desses profissionais. Se você for ver, todas as corretoras estão precisando de agente autônomo, compliance, gestor e etc. E daí o que a gente fez? A gente começou a formar as profissões que tem no mercado financeiro. Então, ao conhecer, né, ao começar como trader, o profissional também pode se tornar um agente autônomo, que demora 3 meses para fazer e para tirar a certificação, e ganha em média 18 mil reais. Pode se tornar um gestor, pode se tornar um analista, um compliance. Então, tem várias profissões que ninguém contou pra gente quando a gente estava no ensino médio, que existem, que são muito bem remuneradas. Então, esse é o papel que a Atom vem tendo hoje, né? E daí expandiu agora com o Shark School, né, também abrindo para o leque de empreendedorismo. Então, algo que a gente criou, a escola que a gente criou, que era para atender uma necessidade nossa, de busca de traders, agora expandiu para todas as profissões que tenham a ver aí com o mercado atual, né, e que as pessoas possam aprender na prática. Ô, Legal. Cá, desculpa, gente. Imagina. Ô, Cá, muitas pessoas acabam errando e errando feio no day trade, né? A gente vê casos de... Porque assim, às vezes você anda num Uber, por exemplo, e a pessoa fala, não vou mais ser Uber, vou ser day trade. E é muito perigoso, né? É arriscado. O que você acha que a pessoa erra pra Bom, fazer? Onde ela erra que dá, às vezes dá muito errado? Você sabe que é legal de dizer que eu participei de uma entrevista para a CNN que ganhou um prêmio agora, que foi sobre day trade. E eles foi muito legal de ter participado dessa entrevista e eles ganharam como uma entrevista de relevância e tudo mais. Por quê? Porque tem uma pesquisa da FGV de que 90% das pessoas perdem dinheiro com day trade e tudo mais. Eu já escutei de tudo, 95%, de 80%, 90%, enfim. Mas o ponto-chave é, as pesquisas, elas não mostram se as pessoas aprenderam. Ninguém perguntou se a pessoa teve alguma avaliação para mostrar que ela tem capacidade de ser um trader. Então, o primeiro erro é conhecimento. Como é muito fácil, você abre uma conta numa corretora, coloca dinheiro e você clica no comprar e no vender e você sai operando, então, ou seja, você não precisa de anos de estudo, as pessoas atropelam as fases, que é do treinar, do estudar, e não tem necessidade. Porque hoje é tudo didático, não é economês e financês como lá atrás. Então, quando eu comecei, há quase 18 anos, vai fazer agora que eu tô no mercado, era muito economês, muito financês, apostila chata, tudo chato. E era caro, as corretagens, a plataforma era complicada, tudo era complicado. Hoje em dia, não. É tudo didático, a gente se empenhou durante todos esses anos a criar um conteúdo leve, didático, fácil das pessoas entenderem, ter acesso a um simulador para você treinar. Por que você vai colocar dinheiro e ficar ali como se fosse um cassino? Não é cassino. Essa que é a mensagem principal. As pessoas perdem dinheiro porque elas tratam o mercado de uma forma desrespeitosa. Você não está respeitando o mercado. Não é humilde, né, pra entender. Exato. Então, o primeiro passo é você aprender. Quando você fala, por exemplo, do Uber, até para ele ser Uber, ele teve que aprender a dirigir. Ele Sim. precisou ter carta. Você não pode ser Uber se você não tiver carta. Você não vai entrar num carro de uma pessoa que não tem carta, por exemplo. Fala assim, cara, eu vou dar uma Ferrari aqui na mão do André e vamos passear por aí. Ele não tem carta, vai bater no poste. Então, ou seja, não adianta. As pessoas acham que ou é dinheiro, ou é acesso. Não é isso, é conhecimento. Então, você vai dirigir um Fusca, ou você vai dirigir uma Ferrari, você precisa de carta. Então, essa é um passo que as pessoas atropelam. Então, aí, obviamente, não tem como dar certo, né, cara? Fala assim, cara, vou aqui fazer um negócio que eu não sei fazer. E vou de primeira sair E ganhando dinheiro. alavanca, quando viu. Não tem como. E aí que tá. E como é dinheiro, a tendência, obviamente, é afetar o emocional. E daí o problema é esse. Porque as pessoas transformam a bolsa que não é jogo em jogo. É igual uma pessoa que, por exemplo, começa, sei lá, jogar, sei lá, pôquer ou qualquer jogo e começa a colocar dinheiro. E daí ela ganha dinheiro, mas quando ela perde, ela quer recuperar. Ela coloca Sim. mais e mais e mais. Quantos casos a gente Vício conhece? de jogo e vai indo, né? Quantos casos a gente conhece de pessoas em cassino, em pôquer e etc., que perderam muito dinheiro por não parar? Por ter aquela questão da arrogância de vou recuperar, eu vou fazer, e não tem conhecimento para isso. E daí o emocional já tá bolado. Então, o primeiro ponto, gente, o bolsa não é difícil. Olha a quantidade de pessoas que não eram da área. Eu mesma ia fazer moda, não tinha nada a ver com isso e aprendi. Então, eu posso falar com propriedade. Então, você tem pessoas de níveis diferentes, de classe social, de profissões diferentes, de idades diferentes, que estão nesse universo. Então, não é o problema bolsa. O problema é você pular essa etapa do conhecimento. Assim como qualquer coisa que você for fazer na vida.